Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:14. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é terça-feira, 12 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Operador do sistema elétrico diz que conta de luz deve ficar sem taxa extra até o final do ano. Gasolina e etanol voltam a subir em Goiânia. Programa do governo de Goiás contrata 5.000 jovens em todo o estado. Estado realiza força-tarefa para combate à dengue nos municípios goianos no entorno do Consumidor poderá escolher de quem comprar energia elétrica se o marco do setor elétrico for aprovado. Trabalhador que não recebeu o PIS/PASEP e acha que tem direito pode recorrer. Covid-19, Brasil tem 31,1 milhões de casos e 661 mil mortes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Uma ótima tarde para você. Bem-vindos à edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia. O Ministério do Trabalho e Previdência começou a receber pedidos de recursos administrativos de trabalhadores que não foram habilitados para receber o abono salarial do PIS/PASEP em 2022, mas entendem que têm direito a este benefício. Os trabalhadores podem questionar o não pagamento mediante pedido de recurso na Superintendência Regional do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. O governo estima em cerca de 45 dias o prazo para analisar e responder os questionamentos. Os pagamentos do abono salarial do PIS, Daliana, referentes ao ano base 2020, começaram a ser feitos em fevereiro e os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. Ao todo, mais de 23 milhões de trabalhadores foram habilitados. E o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc, afirmou ontem que a expectativa é a bandeira tarifária, a taxa extra aplicada às contas de luz, ficar na cor verde até o fim desse ano, isso é, sem a cobrança a mais para os consumidores. A definição sobre a aplicação da bandeira tarifária na conta de luz cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira variava entre as cores verde, amarela e vermelha, patamares 1 e 2. No entanto, está em vigor desde setembro do ano passado a bandeira escassez hídrica, a mais cara do sistema, acima do patamar vermelho 2. Na semana passada, o governo anunciou a antecipação do fim da bandeira escassez hídrica, que adicionou à conta de luz R$14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. A partir de sábado, dia 16, vai passar a vigorar a bandeira tarifária na cor verde, isto é, sem qualquer custo adicional para o consumidor. O sistema de bandeiras tarifárias funciona conforme o custo de produção de energia, ou seja, quanto maior o custo de produção, maior a taxa extra aplicada na conta de luz. E aqui em Goiás, um motorista goianiense foi surpreendido nesta segunda-feira por mais um aumento nos preços dos combustíveis. O litro do etanol já pode ser encontrado na capital por até R$5,39 e a gasolina já custava R$7,79 em algumas revendas. O principal motivo para reajuste teria sido o aumento de preços do etanol hidratado e anidro nas usinas, que já estava sendo repassado pelas distribuidoras desde a semana passada. O preço do litro do combustível anidro nas usinas subiu de R$3,03 na semana passada, entre os dias 7 e 11 de março, para R$3,59 já na semana entre 4 e 8 de abril, uma variação de 56 centavos ou 18%. Já o etanol hidratado foi de R$2,71 para R$3,01 no mesmo período,
alta de 30 centavos ou 11% na indústria. Na semana passada, o litro do etanol custava entre 4,79 e 4,99 na capital, segundo a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo. Nessa segunda, o produto era encontrado por R$ 4,69 até R$ 5,39, segundo o aplicativo Economia Online da Secretaria de Estado da Economia, que atualiza os preços em tempo real. As distribuidoras estão reajustando o etanol absurdamente, é o que afirmou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo aqui no estado de Goiás, Márcio Andrade. Jornal do Meio-Dia. 12:19, vamos agora ao boletim da Polícia Rodoviária Federal nas últimas 24 horas, nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a PRF registrou 2 acidentes com 2 pessoas feridas e a boa notícia, nenhuma morte acontecendo nas BRs de Goiás. Mas olha só, véspera do feriado de Semana Santa e você que vai pegar a estrada, redobre atenção. Documentação sua, dos passageiros, do veículo em mãos e principalmente respeita a legislação. Feriado de Semana Santa costuma ser muito violento e dessa vez a expectativa é que tenhamos muita movimentação nas rodovias do estado e do país. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E voltando falando de esporte, teve muita emoção no último jogo da primeira rodada do Brasileirão. Em partida no estádio Alfredo Jaconi na noite de ontem, Juventude e Bragantino empataram pelo placar de 2-2. Os visitantes, que escalaram time reserva, suportaram a pressão inicial dos gaúchos e numa escapada abriram o placar com Miguel aos 11. Com o empate, Juventude e Bragantino se juntam a Flamengo, Atlético Goianiense, Fluminense e Santos com 1 ponto na tabela de classificação. O Juventude terá 4 dias de treinos para o duelo do próximo sábado diante do América Mineiro, às 19 horas em Belo Horizonte. Já o Bragantino passa a focar na Copa Libertadores da América. Na quinta-feira, às 21 horas, encara o Vélez Sarsfield no estádio José Amalfitani pela segunda rodada do Grupo C. O time de Maurício Barbieri volta a campo pelo Brasileirão no domingo, às 18 horas, contra o Atlético Goianiense em Bragança Paulista. E o São Paulo anunciou ontem a contratação do meia André Anderson da Lazio. O jogador é o 7º reforço da temporada. Com 22 anos, ele foi revelado pelo Santos e defende a Lazio desde 2018. O acordo com os italianos é de empréstimo até julho do ano que vem. A negociação foi acelerada no fim de semana, a tempo de ser concluída antes do fechamento da janela de transferências nesta terça-feira aqui no Brasil. Antes de André Anderson, o São Paulo já tinha contratado o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha, os meio-campistas Patrick, Andrés Colorado e Nicão e o atacante Alisson. E no agronegócio, uma ação de fiscalização conjunta entre Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Polícia Rodoviária Federal, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, além do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, apreendeu cerca de 20 mil litros de defensivos agrícolas e 600 quilos de agrotóxicos fraudados. Essa operação, Daliana, foi realizada no estado do Mato Grosso e teve como objetivo fiscalizar propriedades rurais e operadores aeroagrícolas quanto às atividades de aviação agrícola e uso de agrotóxicos. Além da apreensão de agrotóxicos sem registro, a força-tarefa focou em buscar operadores clandestinos, ou seja, que operam as aeronaves sem registro no mapa. Foi o que destacou o chefe da Divisão de Aviação Agrícola da Secretaria de Defesa Agropecuária, Wellen Lizoski. Durante a fiscalização, o mapa verificou se os operadores aeroagrícolas estão atuando em conformidade com normas de trabalho de aviação agrícola e dentro dos padrões técnicos, operacionais e de segurança legalmente definidos. São conferidos os documentos referentes às aeronaves e a equipe responsável pelas operações. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Semana passada, um senador da oposição disse que juiz só fala nos autos. Só que no Supremo isso não vale, né? O ministro está dando palestra por aí a 3x2. Ontem eu falei com uma estudante de Direito da USP, disse que foi ouvir o ministro Lewandowski, que ele só falou em Lula o tempo todo, né? Foi nomeado por Lula, deve estar muito agradecido. Mas ele é
juiz do TSE, né? E deveria ficar isento, porque ele vai arbitrar essa eleição, né? Aliás, depois em Boston, ele criticou o outro candidato à reeleição, dizendo que o negacionismo do governo aumentou o número de mortes no Brasil. Não foi negacionismo do governo, foi negacionismo da mídia, né, em geral, dos próprios juízes e de muita gente que negou, né, inclusive de médicos, que negaram o tratamento que existe para as pessoas, né? E aí a gente ainda não sabe quantos poderiam ter sido salvos, né? Negacionismo é isso. E o ministro Barroso criticou populismo, presidentes populistas, e a gente não fica sabendo, aí está se referindo, quis se referir a quem, né? E ninguém fez pergunta para eles sobre eleições no Brasil, sobre apuração, né? Sobre direitos, sobre desrespeito à Constituição, liberdade de opinião, prisão de jornalistas, prisão de deputado, desrespeito ao domicílio inviolável, à liberdade de expressão, ao direito de reunião, ao direito de ir e vir, ao direito de culto. E ele perguntou, não, fica estranho isso. A propósito, o Guzzo, na revista Oeste, está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes desrespeitou o Código de Processo Penal, o artigo 833, que impede que se mexa em salário das pessoas, a não ser para pagar confisco de salário para pagar pensão alimentícia, né? E foi o caso de Alexandre de Moraes com Daniel Silveira, segundo lembra o jornalista, o brilhante jornalista Guzzo. Mas eu queria falar também sobre o candidato de Lula e Dilma na eleição francesa. O candidato da esquerda ficou fora do segundo turno. Ficou em terceiro lugar, virou a terceira via, né? Vão para o segundo turno o Macron e a Marine Le Pen. O Macron fez 9.785.000 votos e a Marine fez 8.136.000 votos. Os dois muito perto um do outro. A decisão final fica para 24 de abril. Lá não tem justiça eleitoral. Quem faz a contagem final é o Ministério do Interior, que recebe já os votos contados, né, em cada sessão eleitoral, que são contados imediatamente assim que termina a contagem. O voto é em papel, que é posto numa urna em acrílico transparente, se vê o voto entrando, né? Quando termina a urna é tirado o lacre e conta-se ali uns fiscalizando os outros. Todo francês com mais de 18 anos é eleitor, não é obrigatório, pode votar em quem quiser, né? Tá lá o voto com o papel em cima, lá na sessão eleitoral, à disposição de quem quiser, ou atrás de casa. E o Ministério do Interior é que pega a soma final. E não tem problema nenhum, é uma grande democracia, né? Eu não estou pregando aqui a volta do voto em papel, né? Dá uma agilidade boa, mas a velocidade agora é a mesma, né? A mesma velocidade da França é a velocidade do Brasil. E aqui não é transparente. A gente não vê como é que os bytes e megabytes e terabytes estão contando as coisas, né? Como é que estão se mexendo lá dentro. Então, a eleição na França nos faz pensar, mais uma vez, sobre a transparência, né? Já que a gente tem uma decisão exemplar da justiça alemã dizendo que a eleição, que é do eleitor, tem que ser transparente em todos os seus processos, principalmente na apuração. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento
O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Meio-dia e 29, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira. Já destacaremos para você. Estado realiza força-tarefa para combate à dengue nos municípios goianos do entorno do Distrito Federal. Covid-19, Brasil tem 31 milhões de casos e 661 mil mortes. Programa do governo de Goiás contrata 5 mil jovens em todo o estado. Os detalhes você vai saber já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 33, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa terça. E a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus chegou a 30.161.205. Em 24 horas foram confirmados 8.803 diagnósticos positivos, segundo o painel de dados do Ministério da Saúde. O número de casos em acompanhamento de Covid-19 está em 422.904. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta e nem evoluíram para a morte. O total de vidas perdidas para a pandemia alcançou 661.327. Entre ontem e hoje foram notificadas 69 mortes. Há ainda 3.101 óbitos em investigação. As mortes em investigação ocorrem pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação, se a causa foi Covid, ainda demanda exames e procedimentos posteriores. Até hoje, 29.076.974 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a 96,4% dos infectados desde o início da pandemia. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, divulgado ontem. Nela são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à Covid. O balanço não teve dados atualizados sobre óbitos em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. E voltando aqui para Goiás, as agências bancárias ficarão fechadas nos 2 feriados nacionais de abril, sexta-feira da Paixão dia 15 e Tiradentes no dia 21. Haverá, no entanto, atendimento bancário normal no dia 22, sexta-feira. Segundo a Febrabran, as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos vão ficar disponíveis durante os feriados, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador. Contas de consumo como água, energia, telefone e outras e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 poderão ser pagos sem acréscimo no próximo dia útil subsequente ao feriado, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febrabran é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm o código de barras, agendar o pagamento antecipado nos caixas eletrônicos, internet banking, também pelo atendimento telefônico dos bancos. Jornal do Meio-Dia. E o estado de Goiás está realizando uma força-tarefa para combater a dengue nos municípios goianos do entorno do Distrito Federal. Vamos ouvir os detalhes desta matéria com Marcelo Tavares. A Secretaria de Saúde de Goiás realiza uma grande ação no entorno do Distrito Federal de combate ao Aedes aegypti e a incidência de casos de dengue, chikungunya e zika, doenças transmitidas pelo inseto. A força-tarefa será lançada nesta terça-feira em Valparaíso de Goiás. Ela vai se concentrar em frente à UBS Santa Rita, no Parque Santa Rita de Cássia, e contemplar ações em bairros considerados em situação crítica. A Secretaria de Estado de Saúde conta com o apoio do governo do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, Polícia Militar e secretarias de saúde dos municípios do entorno do Distrito Federal. Na ação, serão realizadas visitas para identificar criatórios do Aedes no interior das casas, principalmente nos quintais
e conscientizar os moradores sobre a necessidade de limpeza e eliminação de utensílios e demais itens que acumulem água parada. Além disso, haverá o sobrevoo de drones monitorados pelo Corpo de Bombeiros para identificar os criatórios em locais de difícil acesso. Os bombeiros também vão atuar na logística das ações desenvolvidas pelos agentes comunitários e farão vistorias em órgãos públicos. Policiais militares vão dar o apoio aos carros com as bombas fumacê. Houve um avanço expressivo nos níveis de infestação do Aedes e da quantidade de notificações de doenças causadas pelo mosquito, principalmente no entorno do Distrito Federal. Isso coloca o estado em situação de alerta para a possibilidade de uma epidemia por dengue. Só para se ter uma ideia, no ano passado, nas primeiras semanas epidemiológicas, 22.018 casos de dengue haviam sido notificados e 14.156 confirmados. Em 2022, até o momento, Goiás já tem 87.042 casos de dengue notificados e 39.874 confirmados, o que representa um aumento de 295,32%. Da mesma forma, há um avanço significativo no número de mortes. No ano passado, até 30 de março, uma morte havia sido confirmada e 4 estavam em investigação. Neste ano, até 11 de abril, foram confirmados 11 óbitos e 79 estão em investigação. De Goiânia, Marcelo Tavares. E no esporte, o volante Fernandinho, que disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira, revelou nesta terça-feira que não vai renovar o seu contrato com o Manchester City. Sem espaço no clube inglês, o jogador de 36 anos afirmou que pretende voltar ao futebol brasileiro. O Atlético Paranaense é um dos possíveis destinos do meio-campista. Fernandinho tem contrato somente até o fim da temporada europeia, que termina agora em junho. Havia a expectativa de que ele renovasse por mais um ano, completando a marca de 10 anos no clube. O volante se tornou um dos símbolos da vitoriosa era do City na Inglaterra nesta última década, principalmente sob o comando do técnico Guardiola. A decisão surpreendeu o próprio treinador, que também concedeu entrevista coletiva na terça-feira em preparação para o jogo contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira, pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Eu não sabia disso, é o que admitiu Guardiola. E a segunda rodada da Copa Libertadores inicia-se hoje e 2 clubes brasileiros enfrentam realidades diferentes no primeiro dia de confrontos. Enquanto que o Palmeiras tenta manter uma campanha vitoriosa, o Flamengo busca sair da crise que perturba os bastidores e o desempenho da equipe. Com crise sendo amplamente discutida nas redes e na imprensa, o rubro-negro fez 2 jogos que não convenceram a torcida. Apesar da vitória na estreia da Libertadores por 2-0, o desempenho da equipe em campo fez com que os jogadores fossem recebidos por torcedores revoltados no centro de treinamento na última sexta-feira. Dessa forma, no confronto com o time argentino Talheres, o Flamengo busca reverter o cenário caótico. Os 2 clubes entram em campo às 21h30 no Maracanã. Embalado pela conquista do último título da Libertadores e por uma campanha com somente uma derrota no Paulistão, o torcedor palmeirense se assustou com o desempenho do time na primeira rodada do Brasileirão. O clube alegou cansaço físico, resultado de partidas seguidas pelas finais do estadual e da estreia como visitante na competição continental. Uma vez que o ritmo não deve ter alteração, com 8 embates confirmados nos próximos 30 dias, o Verdão tenta encontrar estratégias para manter a onda vitoriosa ainda a seu favor. Palmeiras enfrenta o Independiente Petroleiro às 9h30 da noite no Allianz Parque. E vamos falar do agronegócio. A comercialização da safra 21/22 de soja em Mato Grosso avançou 6,5% no mês de março, alcançando 67,8% da produção já negociada. Isso de acordo com o levantamento mensal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Os avanços foram motivados principalmente pela maior disponibilidade do grão devido à evolução da colheita. No entanto, mesmo com as cotações da soja atingindo níveis recordes na primeira quinzena de março, o preço médio comercializado apresentou queda de 2,24% no comparativo mensal. Já para a safra 22/23, as negociações alcançaram 20,3% da produção estimada, um avanço de 4,9 pontos percentuais em relação a fevereiro. As incertezas quanto à próxima safra, devido à baixa disponibilidade de insumos e custos elevados, têm limitado as negociações futuras. E por fim, com as desvalorizações das cotações do dólar e do CMM Group nas últimas 2 semanas de março,
o preço médio da safra 22/23 recuou 5,46% ante ao mês passado. E a Prefeitura de Mineiros, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que vai abrir inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação e cadastro de reserva em caráter excepcional, por tempo determinado, de profissionais da área da educação. A iniciativa visa a contratação temporária de agente educativo de inclusão apoio, agente educativo de inclusão intérprete, monitor de creche, porteiro servente e professor N1. Os contratados vão desempenhar atribuições na Secretaria Municipal de Educação em escolas e centros municipais de educação infantil. O trabalho consiste no apoio à criança no que se refere ao seu bem-estar físico e psicossocial, a partir do desempenho de atividades em conformidade com as exigências especificadas no regulamento das escolas e CMEIs. Estão disponíveis 20 vagas para o cargo de agente educativo de inclusão apoio, agente educativo de inclusão intérprete 4 vagas, monitor de creche 60 vagas, porteiro servente 20 vagas e professor N1 144 vagas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet das 7:30 da manhã do dia 11 de abril de 2022. Aliás, ontem, até às 17 horas do dia 26 de abril. As provas serão realizadas no dia 1º de maio de 2022, às 8 da manhã, na Escola Municipal Maria Eduarda Condil Filgueiras. A unidade está localizada na 6ª Avenida, esquina com a 3ª Avenida, em frente à Praça José Alves de Assis. E o programa Bolsa Estudo da Secretaria Estadual de Educação, que tem um caráter educacional e assistencial, visa incentivar a aprendizagem e a permanência do estudante em sala de aula. Os critérios para o recebimento da Bolsa Estudo são os seguintes: precisa-se ter uma frequência mensal de 75% em todas as disciplinas e aprovação bimestral em todas as matérias com média igual ou superior a 6. O cartão tem o saldo de R$100 e refere-se ao mês de dezembro. O Colégio Alice, aqui de Mineiros, está convocando seus alunos que ainda não pegaram seus cartões que o façam quanto antes. Informações podem ser obtidas pelos telefones 64 3661 8375 e 3661 4202. Jornal do Meio-Dia. 12:44. O programa do governo de Goiás contrata 5.000 jovens em todo o estado. Vamos conferir os detalhes com Juliana Carnevale. O programa Aprendiz do Futuro do governo de Goiás atingiu 5.000 contratações de jovens para trabalharem na administração pública estadual e municipal nos 246 municípios goianos no final de março. Lotados nos órgãos públicos e comarcas de justiça, eles recebem salário de R$ 569,36, férias, 13º, vale alimentação mensal de R$ 150, vale transporte, seguro de vida, tablet com internet destinada a cursos de formação e uniforme. Entre os objetivos do programa estão promover a inclusão social, aumentar a renda familiar, proporcionar melhoria na qualidade de vida e garantir a permanência do jovem na escola, além de ensinar novas formas de pensar e atuar na sociedade, bem como reduzir a probabilidade de envolvimento com a criminalidade e com as drogas. Os participantes são alunos da rede pública ou bolsistas da rede particular. De Goiânia, Juliana Carnevale. 12:45, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, e já a gente volta abrindo espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações das últimas 24 horas em Mineiros e região. TJ Goiano quer abrir 26 novas vagas de desembargador. Consumidor poderá escolher de quem comprar a energia elétrica se o marco do setor elétrico for aprovado. Os detalhes já. Logo após o intervalo, não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:48, já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. O Comitê de Pessoas da Petrobras recomendou a aprovação do nome de José Mauro Ferreira Coelho para o Conselho de Administração da companhia e com isso também deu ao aval para ele ser eleito novo presidente da empresa. A Assembleia de Acionistas da Petrobras para analisar o nome de Ferreira Coelho está marcado para esta quarta-feira. Coelho foi indicado para o cargo no último dia 6. A indicação foi feita 2 dias após o economista Adriano Pires ter desistido de assumir a presidência da Petrobras. Isso em meio à polêmica sobre um eventual conflito de interesse em assumir o cargo, enquanto comandava uma consultoria voltada para empresas do setor.
O governo anunciou no dia 28 de março a substituição do atual presidente da empresa, o general Joaquim Silva e Luna. Jornal do Meio-Dia. E o consumidor poderá escolher de quem comprar a energia elétrica se o marco do setor elétrico for aprovado. Vamos conferir os detalhes com a Paloma Custódio. O consumidor doméstico poderá escolher de quem comprar a energia elétrica caso o marco legal do setor elétrico seja aprovado pelo Congresso Nacional. Hoje, somente os grandes consumidores podem usufruir do mercado livre de energia. Por isso, o objetivo principal do projeto de lei é expandir o mercado livre de energia para o consumidor comum, independentemente da carga e tensão utilizada. O professor de energia elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, afirma que a expansão do mercado livre de energia já é uma tendência. No início, ele foi feito apenas para os grandes consumidores, que tinham uma carga da ordem de 3 megawatts. Hoje, já são muito mais consumidores que têm essa possibilidade de comprar energia de quem quiser, não apenas da sua distribuidora, e a tendência já aponta que, em pouco tempo, todos nós seremos consumidores livres. Ou seja, em vez de comprar energia da nossa distribuidora, a gente vai poder escolher quem será o fornecedor de energia para a nossa casa. O presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, afirma que o mercado livre de energia vai gerar competitividade e melhoria da qualidade do serviço prestado. A importância da abertura do mercado de eletricidade para o consumidor doméstico é que ele vai ter opção de contratar quem produz a energia elétrica, a portabilidade da tua conta de eletricidade. Isso, obviamente, vai gerar a possibilidade de concorrência entre essas empresas, de elas fazerem planos de fidelização, de elas terem que prestar um melhor serviço e outras questões que são inerentes e saudáveis da concorrência. O projeto de lei do marco legal do setor elétrico está em tramitação na Câmara dos Deputados e aguarda a constituição de comissão temporária pela mesa. A proposta teve origem no Senado, onde foi aprovada no ano passado. Reportagem Paloma Custódio. E o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pretende criar 26 novas vagas de desembargador, medida que eleva a sua composição de 52 para 78 cadeiras. A proposta foi apresentada pelo presidente Carlos França ontem, durante sessão no Tribunal Pleno. Para ser efetivada, um projeto de lei precisa ser encaminhado à Assembleia Legislativa Goiana e aprovado por aquela casa. O texto deve começar a tramitar em maio. A expectativa do tribunal é que as alterações sejam implementadas no primeiro trimestre do ano que vem. O TJ goiano argumenta que a mudança não elevará o aumento de despesas, porque será acompanhada da extinção de cargos de juízes substitutos em segundo grau, conversão de cargos de apoio e redução na quantidade de assessores dos gabinetes atuais dos desembargadores. No entanto, ainda não há informação sobre quantos cargos destas categorias sofrerão alterações para abrir espaço para os novos desembargadores e seus auxiliares. No final do ano passado, a Assembleia aprovou outro projeto do TJ goiano com a criação de 10 cargos de desembargadores, matéria que permitiu a ampliação das cadeiras de 42 para 52, além dos novos comissionados. E dessa vez a justificativa do tribunal é de que a instituição tem uma das maiores cargas de trabalho em comparação com outros tribunais do mesmo porte. Ao apresentar a proposta, França chegou a afirmar que a quantidade de processos distribuídos aos desembargadores leva a longas sessões, com casos de duração de até 23 horas. E a terça-feira será de Champions League, que vai definir os 2 primeiros semifinalistas da edição 21-22 da competição continental europeia. E 2 times espanhóis estão na vantagem contra as gigantes do futebol mundial. Na Espanha, o Real Madrid pode até perder por um gol de diferença, que avança diante do Chelsea, atual campeão. E na Alemanha, o Bayern de Munique terá que reverter a vantagem do Villarreal após vitória por 1-0 no jogo de ida. Na outra chave do dia, o Chelsea precisa de um milagre para manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo. O time inglês foi surpreendido por grande atuação do Real Madrid e acabou derrotado por 3-1 em pleno Stamford Bridge. Agora precisa vencer por 2 gols de diferença para seguir vivo na competição. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia e 54, vamos direto para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira trazendo as informações
das últimas 24 horas em Mineiros e região. Bem, estamos chegando e trazendo as informações desta terça-feira aqui na cidade de Mineiros, nestas últimas 24 horas, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, onde nós tivemos registrado uma situação envolvendo, cachorros pitbull. De acordo com a denunciante, seu vizinho deixa os seus animais soltos, esses animais estão atacando outros, de menor porte. Inclusive, um deles corre o risco de morrer. Ela procurou a delegacia de polícia também para registrar perturbação do sossego público. De acordo com ela, aos finais de semana, som alto e algazarra são registrados também. Vale ressaltar, que toda pessoa é responsável pelo seu animal de estimação. Se o seu animal está causando danos a outra pessoa, caracteriza sim perturbação do sossego alheio. A polícia registrou uma situação de tentativa de estelionato e a gente fica até feliz, quando lê, nas ocorrências policiais situações como essa. A vítima disse, que o irmão ligou, para ela perguntando se ela estava precisando de dinheiro realmente, Foi quando ela afirmou que não. E posteriormente foi então confirmado que alguém estava utilizando a foto dela indevidamente com outro número e se passando por ela, Ela disse que houve aí o Patrulha Verde Vale, já estava esperta com essa situação e resolveu então, verificar antes aí essa situação. Mesmo caso aconteceu com o filho, A mãe ligou perguntando se ele estava precisando daquele dinheiro, por que ele precisava daquele dinheiro, e ele disse que não era ele e tudo mais. E a mãe também suspeitou após ouvir as nossas orientações durante o programa Patrulha Verde Vale. Também tivemos registrado aqui em Mineiros, no Jardim dos Ipês, uma situação de furto. O elemento entrou dentro de uma residência e começou a revirar os pertences da casa, E acabou levando aí ovos de Páscoa, frango, peixe, alguns outros alimentos. A polícia foi chamada após, uma moradora que estava na casa dormindo, ela acordou e acabou chamando aí, os policiais. Que ao chegar no local verificou ali as informações, as características do indivíduo e começou um patrulhamento. A polícia localizou o camarada, foi até a residência dele, conseguiu recuperar um ovo de Páscoa, ele tinha furtado 2, também uma carne, a carne e o peixe foram recuperados também, ovo de Páscoa ele deve ter presenteado ou comido rapidamente esse ovo de Páscoa aí, foi recuperado somente um, mas ele foi preso em flagrante por ter arrombado a residência, ter antecedentes criminais e saiu da cadeia o ano passado também pelo mesmo crime. Então, voltou para onde não devia ter saído. Falando em golpes, ontem nós recebemos a informação, até uma solicitação, um auxílio a uma pessoa que estava suspeitando, de que poderia estar caindo em um golpe. Ele enviou para nossa reportagem um áudio, o qual a pessoa mostrava-se interessado em comprar a sua moto, mas veio com aquelas historinhas para boi dormir, contando uma lorotinha aqui, uma lorotinha ali, pedindo para que a vítima não conversasse aí com a outra parte interessada em comprar a moto, porque ele estava vendendo por um valor diferente do anunciado, enfim, tentando uma conversa. Nós tivemos acesso a esse áudio e eu quero passar para vocês aqui, para a turma ficar ciente de como esse pessoal age. Vamos lá então ouvir. Não, sim, eu já mandei foto pra ele. No caso, igual eu falei pro senhor, eu tô comprando essa moto do senhor pra me passar pro funcionário da minha empresa, Aí, no caso, ele que vai aí olhar a moto, Igual eu falei pro senhor. Aí ele chegando aí, o senhor não comenta nada com ele que eu tô comprando a moto do senhor, porque senão ele vai ver que eu tô comprando a moto de terceiros, vai acabar atrapalhando o nosso negócio, Ele vai ver que eu tô pegando uma moto do senhor no valor e repassando uma dívida no valor um pouco mais acima. Aí, pra não atrapalhar nessa nossa negociação, teria algum problema falar que o senhor é meu primo, que a gente tinha feito negócio na moto, acabando dando certo nosso negócio, que eu tô pegando ela de volta, E daí ele chegando aí, dando tudo certo, primeiramente eu faço o pagamento pro senhor, se o senhor tiver Pix, pra mim fica até melhor, Porque o Pix é bom que não toma o tempo do senhor, nem o tempo dele, Eu já faço o Pix pro senhor, o senhor confirmou o Pix na conta, o senhor já vai pro cartório com ele, já pra mexer com uma papelada. Tem algum problema pro senhor? Alguns pontos a gente tem que ressaltar. Eles parecem estar lendo uma cartilha. Todos têm o mesmo papo, não tem pausa na sua conversa, é uma conversa direta, Ele vai dando as explicações diretas para não dar tempo da pessoa questionar, E acaba ludibriando as pessoas nesta situação aí. E pedem para que a pessoa minta para outra parte ou omita alguma informação. É bom ressaltar que qualquer negociação
né? Alguém foi ver um veículo na sua casa, vocês têm que conversar, né mesmo? Se entender ali naquele local, verificar se não tem uma terceira pessoa intermediando esse negócio, porque essa terceira pessoa está interessada no dinheiro de quem quer comprar o bem aí, nesse caso, uma motocicleta. Então, toda atenção, né? Vale a pena, com certeza. Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:59. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @VerdeValeMineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/VerdeValeMineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de terça-feira. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.